Dia 42. Não há razão para temer o vento. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus 7, 25. Ela conta aqui no livro que 2 vizinhos plantaram árvores idênticas em frente às suas próprias casas. Menciona que um deles regava todos os dias e cercava a sua arvorezinha com muito cuidado. Em contrapartida, o outro vizinho simplesmente deixou a árvore crescer. Acabava não regando, acabava não tendo tempo para estar cuidando daquela árvore. E de repente, um certo dia, um furacão gigante atingiu aquela cidade. E apenas uma delas sobreviveu. Você consegue descobrir qual das 2 árvores pôde sobreviver? A primeira coisa que eu pensei aqui foi a que estava cuidada, a que estava regada, a que era zelada. E aí eu me surpreendi com a resposta de que a árvore que foi regada todos os dias, ela acabou caindo, ela acabou cedendo ao solo. Ela tinha um cuidado excessivo e ela acabou crescendo num ambiente de comodidade e não tinha muito motivo para ela poder aprofundar as suas raízes. Já a outra árvore, porque ela foi negligenciada, ela precisou se desenvolver cada vez mais para baixo, a tal ponto de que ela pôde abraçar uma rocha, razão pela qual ela conseguiu sobreviver. Talvez você, mulher que esteja me ouvindo nesse dia, você esteja se observando negligenciada também, assim como uma dessas árvores. E talvez você se sinta aí só, você se sinta desmotivada, se sinta entristecida, se sente enfraquecida. E hoje, através desse devocional, eu quero que você perceba que alguém que precisou se tornar mais forte que a média para sobreviver é essa quem vai realmente ficar com a sua história para poder contar valores, dificuldades, e com isso vai crescer, com isso vai se embasar para dar um salto na vida. Então, muitas vezes nós passamos por desertos terríveis e aqueles que nos levam mais a crescer são esses, os desertos terríveis. Os ambientes fáceis que temos e que passamos pela vida, normalmente a gente acaba não valorizando muito. Às vezes a gente até se esquece, mas esses ambientes mais difíceis, mais tenebrosos, naqueles momentos em que somos mais negligenciadas, como mulher, como esposa, como filha, como mãe, como amiga, como serva de Deus, como uma profissional, seja em que ambiente for, é neste momento que nós, em meio às nossas dificuldades, nós vamos conseguir nos aprofundar muito mais nas nossas raízes, a fim de que possamos abraçar lá no profundo, com as nossas raízes, uma rocha. Às vezes lá naquele solo que a nossa raiz está, tem uma rocha. E podemos chamar de rocha viva, a rocha de Cristo. E só assim nós não seremos derrubadas pelos ventos. Porém, sempre nós podemos escolher, olhar para as situações que vivemos sob a perspectiva celestial ou nos abraçarmos ao sofrimento, ao rancor, à angústia, ao medo, ao desespero, à tristeza. Quem hoje você tem escolhido por abraçar? Jesus, ele nunca nos prometeu que iria nos visitar todos os dias com um regador nas mãos e nos cercar de mimos, mas ele nos prometeu sempre estar conosco, e isto é o suficiente. Lá no livro de Isaías,
capítulo 43, versículos de 1 a 5, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou. E aqui o texto real na Bíblia fala: ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, e eu vou mudar, eu vou colocar aí. Não tema, Alessandra, Márcia, Zélia, Maria, Joana, Josélia, Adriana. Coloque aí o seu nome. Não tema, pois eu resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não a encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não a deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é preciosa e honrada à minha vista. E porque eu a amo, darei homens em seu lugar e nações em trocas de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. O Senhor é com você, minha irmã amada. Os vendavais das tribulações podem até nos açoitar, vez ou outra, mas ao nos agarrarmos em Cristo, nós podemos passar pelas tempestades, pelas pressões da vida, sermos aprovadas em nosso caráter e nos tornamos ainda mais firmes. Por isso, nesse último devocional desta sexta semana, eu venho te dizer: não tema a força dos ventos ou o que eles são capazes de fazer com a sua estrutura. O seu Deus é maior. Se você chegou até aqui, se você tem feito esses devocionais, mesmo que tardios, não junto comigo, não tem problema nenhum. É para isso que nós passamos ele diariamente e às vezes até vários juntos, para cada uma de nós fazermos no nosso tempo. Mas se você chegou até aqui, é porque as suas raízes querem se aprofundar e já estão a caminho da rocha. Por isso, permaneça nesse solo que você está plantado, permaneça com essa alegria, permaneça com essa intrepidez, permaneça, mesmo que esteja difícil, permaneça buscando o Senhor, porque o luto, o divórcio, o medo, o desemprego, a negligência, a doença, nada pode derrubar uma mulher enraizada na rocha. Mantenha-se firme, seja forte, seja corajosa. Você não está sozinha, porque o Senhor está com você. E além do mais, muitas de nós, aqui nós temos um grupo repleto de mulheres que têm feito esse devocional conosco. Muitas de nós passamos também por muitos problemas. Então você não está só, nem com o Senhor e nem sozinha diante dos seus problemas. Então fique firme, não se desespere, o Senhor é conosco. Como é feito em todo o último dia da semana, a Vivi ela deixa duas perguntas. Redefinindo o sucesso, crescendo para baixo. Regando, ela coloca. Primeira pergunta: analisando a sua caminhada, em qual área você ainda precisa esperar, amadurecer e desacelerar para poder crescer de maneira saudável? Pergunta número 2: qual devocional da semana mais impactou você e por quê? Essa semana nós pudemos estudar alguns devocionais muito interessantes. Dia 36, plantada no lugar secreto. Dia 37, o alinhamento que amadurece. Dia 38, você não colhe o que deseja, mas o que planta. Dia 39, invista muito em poucos. Dia 40, tudo que você cultiva cresce.
41, balde e toalha. E hoje não há razão para temer o vento. E aí, qual deles mais te impactou? E o que você ainda tem precisado mudar? E ela também deixa em todo o último devocional uma carta, como se fosse uma carta redigida por Deus para nós. E ela é muito linda, por isso eu vou ler. Filha, eu a chamei como você é e não tenho expectativas ilusórias a seu respeito. Conheço as suas capacidades e incapacidades. Estabeleci os limites que a protegeram e destruí os limites que prenderam você. Não há nada no seu interior que eu não saiba. Eu a ungi com algo que a diferencia de muitos. Por isso, não se preocupe. A unção é suficiente, pois é derramada na medida exata e não depende dos seus dons ou das suas ferramentas que você adquiriu pelo caminho. Ela basta e é sob a medida para esta hora. Por esse motivo, vence a tentação de querer usufruir de unções que já derramei em outras pessoas, em outras estações, em outras épocas, mas não deixe de agradecer pelo que realizei em sua vida no passado. Meus atos foram pontuais e precisos. Olhe para mim, caminhe comigo, não desperdice a unção que derramei sobre você. Enquanto eu a chamo e a escolho, escolha a mim. Esta é a tarefa que lhe cabe. Esta é a sua porção, a melhor parte. Quando eu não estiver falando, cale-se e desfrute do silêncio, pois ele ensina e faz amadurecer. Entretanto, quando eu falar, ouça. Se eu bater a porta, você ouvirá a minha voz? Apenas esteja atenta aos meus comandos. Ande conforme os meus passos. Deixe-se ser aperfeiçoada durante a trajetória e permaneça ao meu lado. Filha, confie em mim. É isso aí. E eu acredito que o Senhor tem declarações de amor como essa diariamente para nós, na sua palavra, nos seus louvores. Basta nós entrarmos em comunhão com Ele, deixarmos os nossos pecados de lado e estarmos em comunhão com o nosso Senhor para que nós possamos ouvir e poder transbordar todo esse amor que Cristo opera em nossas vidas. Que Deus te abençoe.